Estudo: o erro de Paulo na doutrina da santificação. Introdução. O tema da santificação é central nas Escrituras. Desde a criação, o Eterno separou o seu povo para ser santo, distinto das nações e dedicado ao seu serviço. A Torá estabelece claramente que a santificação está intrinsecamente ligada à obediência aos estatutos e mandamentos do Eterno. Porém, ao analisarmos a doutrina de Paulo em Romanos 6, especialmente nos versículos 14, 19 e 22, percebemos um desvio perigoso. Ele apresenta a santificação como resultado de uma condição subjetiva chamada graça, independente da Torá. Essa ruptura ecoou ao longo dos séculos e foi consolidada em doutrinas posteriores, como a teologia reformada, que herda e reforça esse erro. Este estudo busca mostrar o contraste entre o ensino do Eterno e a interpretação paulina e como isso ainda influencia a compreensão atual de santificação. Capítulo 1. A santificação segundo Paulo em Romanos 6. Nos versículos-chave, Paulo molda a santificação em um quadro desconectado da Torá. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui Paulo contrapõe a lei à graça, como se fossem opostos e inconciliáveis. Romanos 6,19. Assim como oferecestes os vossos membros à imundícia, assim oferecei agora a justiça para a santificação. A santificação para ele é um estado moral interno, sem necessidade de um padrão externo revelado. Romanos 6,22. Mas agora, libertados do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mais uma vez, santificação como fruto de uma experiência subjetiva de libertação espiritual. Esse discurso rompe a base bíblica. Em nenhum momento Paulo conecta essa santificação com os mandamentos concretos da Torá, mas a reduz a uma vivência espiritual subjetiva. Capítulo 2. A santificação segundo a Torá. Em contraste, a Torá nunca apresenta a santificação como um estado subjetivo, mas como fruto direto da obediência. Levítico 27:8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Eterno vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Eterno que vos santifica. Deuteronômio 30:15-16. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, para que vivas. Levítico 11:44-45. Porque eu sou o Eterno vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Santificação aqui não é abstrata, mas visível e prática, evidenciada pela guarda dos mandamentos e pelo testemunho de vida. Capítulo 3. O erro de Paulo. O erro de Paulo consiste em redefinir santificação como uma experiência interior, desvinculada da Torá. Ao colocar graça e lei como polos opostos, ele cria uma falsa tensão que não existe nas Escrituras. A graça, chesed na Torá, não anula os mandamentos, mas dá oportunidade para arrependimento e retorno ao caminho correto. Assim, Paulo distorce o fundamento. Ele abre espaço para uma santificação sem Torá, que é subjetiva e relativa, conduzindo gerações posteriores a abandonar os estatutos do Eterno. Capítulo 4. A doutrina da santificação na teologia reformada. A teologia reformada, desenvolvida a partir de Lutero, Calvino e outros reformadores, herdou a leitura paulina e a sistematizou. Para eles, a santificação é consequência da justificação pela fé. Embora falem de boas obras, estas não são vistas como obediência à Torá, mas como fruto espontâneo do Espírito. A lei, Torá, é considerada pedagoga e, em muitos casos, apenas como espelho do pecado. Isso consolida o erro. A santificação passa a ser entendida como resultado de uma experiência de fé e não como consequência de obedecer aos mandamentos. Assim, a tradição reformada perpetua o pensamento de que não é a Torá que santifica, mas apenas a graça, invertendo o princípio bíblico estabelecido pelo Eterno. Capítulo 5. Conclusão. Sem a Torá não há santificação. O grande ensino é que não existe santificação sem a Torá.
Paulo e a teologia reformada deslocaram o fundamento da santificação para fora da palavra do Eterno, criando uma espiritualidade sem raiz. Mas o Eterno já havia declarado, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A santificação não é um estado emocional, nem apenas um fruto de fé subjetiva. É uma vida moldada pela Torá, que é a palavra do próprio Eterno. Sem a Torá, o homem define sozinho o que é certo e errado, caindo novamente no erro do Éden. Com a Torá, a santificação é objetiva, visível e real. É o reflexo da obediência ao Deus que nos chama a ser santos como Ele é santo. Reflexão final: o chamado ao retorno. Ao longo deste estudo, fica evidente que o debate sobre santificação não é meramente teológico, mas profundamente existencial. Não se trata apenas de conceitos, sistemas ou tradições herdadas, mas de qual voz escolhemos ouvir. A voz imutável do Eterno ou as interpretações humanas que, ao longo do tempo, suavizaram suas exigências. A grande tragédia da doutrina da santificação desvinculada da Torá é que ela cria uma ilusão de proximidade com Deus sem submissão real à sua vontade. Uma espiritualidade confortável, onde o homem se sente salvo, justificado e santificado, enquanto continua sendo o árbitro do bem e do mal, exatamente o erro original do Éden. O Eterno nunca chamou seu povo para uma fé abstrata, interiorizada e sem forma. Ele chamou para um caminho que se anda, que se aprende, que se pratica, um caminho revelado, objetivo, mensurável, a sua Torá, não como um fardo, mas como expressão do seu caráter, da sua justiça e do seu amor. Quando a santificação é reduzida a uma experiência subjetiva, ela deixa de transformar o homem por inteiro. Mas quando está enraizada na obediência, ela molda pensamentos, palavras, escolhas e atitudes. Ela se torna visível, concreta e testemunhal. É assim que o nome do Eterno é santificado entre as nações. Este estudo não tem como objetivo criar divisões ou atacar pessoas, mas chamar à reflexão e ao retorno. Retorno às Escrituras em sua totalidade. Retorno à aliança. Retorno ao princípio estabelecido desde o início. Sede santos, porque eu sou santo. A verdadeira santificação não nasce da oposição entre graça e Torá, mas da harmonia entre ambas. A graça nos chama de volta. A Torá nos mostra o caminho. Separar uma da outra é perder o equilíbrio revelado pelo próprio Deus. Que cada leitor tenha a coragem de examinar não apenas o que aprendeu, mas por que aprendeu. E se isso está de fato alinhado com a palavra do Eterno. Pois, no fim, a pergunta não é se nos sentimos santos, mas se andamos no caminho que Ele santificou. Bem-aventurados os que andam na Torá do Eterno. Salmos 119:1. Esse sempre foi, e continua sendo, o caminho da santificação.